A Isa estava dormindo e acorda para a salinha, na hora certa. Isso aí. Ok. Vamos para a palavra de hoje. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero que você concentre bastante o seu coração nessa palavra de hoje. Essa palavra de hoje é uma palavra de ensino. E eu acredito, preste bem atenção. Se você puder, bote seu telefone no modo avião, para você não se distrair com o celular. Eu acredito que a palavra de hoje vai trazer muitas curas aqui dentro. E restauração também. Libertação também. Mas a palavra de Deus só consegue penetrar no coração à medida que a gente de fato o abre completamente para receber a palavra com avidez. Avidez é com fome. Você ser ávido, ser faminto, ser aquela pessoa que presta atenção em cada detalhe da palavra e procura extrair o que Deus está querendo comunicar ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, colocamos a semente cativa agora a Tua palavra, para recebê-la em nossos corações, e recebermos nessa noite restauração, no poderoso nome de Jesus. Todos dizem amém. Vamos para o tema de hoje à noite. Repitam comigo: restaurando corações. Eu usei a palavra restaurando corações, que eu poderia usar até a palavra curando corações. Mas como a palavra curando corações poderia dar uma conotação de cura interior, e esse termo cura interior, ele é um termo meio que controverso, digamos assim, então a gente prefere usar o termo restauração, restaurando corações. E quando eu falo a palavra coração, não pense que eu estou me referindo ao músculo no seu peito. Não estou falando do coração, a parte muscular. Eu estou falando do coração, a parte sua interior, que compreende aquilo que nós chamamos de alma. Então diga comigo: restaurando a minha alma. Então preste atenção. Se eu fosse usar o termo para divulgar o tema de hoje, curando a alma, muitas pessoas poderiam nem entender. Tipo assim, tem gente que nem sabe, na verdade, o que é uma alma. Tem gente que pensa que alma é um espírito mau que assombra as pessoas, né? Tipo assim, a alma penada do cemitério, né? Quem já viu isso, né? Olha, no cemitério tem a alma penada. Olha, cuidado, tem uma alma em tal lugar. Então o povo pode pensar que alma é como se fosse o quê? Um espírito. E na verdade não é. A alma é parte do seu ser interior. Repita comigo: a minha alma é uma parte do meu ser interior. É muito importante que vocês entendam isso. Por isso que eu disse que a palavra de hoje é uma palavra de ensino, tá bem? E quando eu estou ensinando, eu tenho que usar a didática como fazem os professores, como a minha amada, que já
lecionou em sala de aula. A gente tem que usar o princípio de quê? Da repetição, para que a pessoa possa o quê? Assimilar muito bem aquilo que está sendo lhe dito. Então, mais uma vez, quando eu me refiro à palavra restauração, é a mesma coisa como se eu estivesse falando sobre uma cura interior, tá bem? Quando eu uso a palavra aqui coração, é para vocês entenderem que eu me refiro a que parte do ser? A que parte do ser? Diga comigo, a minha alma. Mais uma vez diga, a minha alma. Mais uma vez diga, a minha alma. Então, nós vamos aprender pela palavra de Deus que Deus, Ele quer restaurar o nosso coração, ou Deus quer restaurar a nossa alma. Amém? Porque quando as pessoas têm uma doença física, como agora, por exemplo, o irmão Francisco, que amputou uma parte do seu pé, isso se torna algo muito visível, sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que muitos problemas, feridas e até doenças na alma, nem sempre são coisas o quê? Visíveis. Às vezes as pessoas, elas colocam uma máscara para que as pessoas não percebam que ela está o quê? Ferida ou doente na sua alma, na sua alma. Mas o seu comportamento vai dizer, e não há como ela não externar pelo seu comportamento, que o seu comportamento está refletindo que ali existe o quê? Um problema por dentro. Porque ninguém consegue se manter numa fachada com uma máscara o tempo todo. Se a pessoa consegue manter a máscara no trabalho, quando chega em casa, aí todo mundo sabe quem ela é. Sim ou não? Se ela mantém a máscara em casa, no trabalho ela faz o quê? Ela mostra quem ela é. Mas em algum momento, o seu ser vai externar aquilo que está o quê? Por dentro. E as pessoas estão hoje feridas. E eu quero dizer para você que a cura e a restauração para a sua alma é na palavra de Deus. Diga comigo, a palavra de Deus é cura e restauração para a minha alma. As pessoas pensam que elas podem encontrar restauração e cura em tantas outras coisas. Alguns procuram a cura da tristeza na bebida, nas drogas e nas festas, ou até mesmo no entretenimento. Certa vez, um homem procurou um psicólogo. Não foi como aquele caso que eu falei semana passada, já é outro. E esse, quando procurou o psicólogo, ele estava muito triste. E ele falou da sua tristeza para o psicólogo. E o psicólogo disse para ele: olha, a sua vida está tão certa. Você está bem no seu casamento. Você está bem com todas as áreas que você me contou aqui. Eu acho que o que você precisa é simples. É só você se distrair um pouco. Se você sair, se distrair um pouco, você vai conseguir melhorar. Você vai conseguir voltar a sorrir novamente. E o homem disse bem assim: mas é muito difícil. Eu até, às vezes, eu tenho que rir porque sou obrigado, mas não é fácil. E o psicólogo disse assim: não, quer saber de uma coisa? Olhe, aqui na cidade tem um circo. E eu já soube que o palhaço desse circo, ele é muito bom. Ele é muito animado. E ele faz as pessoas rirem muito. Vá lá no circo. Vá lá para você também se distrair. E você vai rir com ele. E ele disse: doutor, eu sou o palhaço desse circo.
Então, quando ele estava no circo, ele tinha que usar o quê? A máscara, literalmente, do palhaço, para fazer os outros sorrirem. E muitas vezes, nós somos também obrigados a usar uma máscara. Mas diante de Deus, ninguém fica de máscara. Diante de Deus, não. E se você hoje tem problemas na sua alma, o Espírito Santo está aqui para fazer duas coisas. Diga comigo, duas coisas. Diga, curar e orientar. Quais são as duas coisas? Repita, quais são? Por que curar e orientar? Porque existe uma parte dos problemas na alma que são situações da vida que nós passamos e são às vezes elas inevitáveis, certo? Mas existem outras situações que nós passamos na vida que aí nós podemos evitar. E aquilo que de repente o seu coração foi machucado, e foi machucado porque foi uma situação inevitável, você vai pegar a parte e vai receber o quê? A cura para o seu coração. Agora, aquilo que o seu coração foi machucado, e não foi por algo inevitável, foi por pessoas, eu vou entrar nessa parte na ministração, aí você vai entender que cabe o quê? Não só cura, mas também o quê? Orientação, para que você não seja mais uma vez ferido nas suas emoções. Quantos estão entendendo? Vocês estão conseguindo entender o leque que a gente está abrindo e aonde é que a palavra de Deus hoje vai entrar no seu coração? A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, versículo 18, que Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo para pregar boas novas. Ele foi ungido para curar os enfermos. A Bíblia diz que ele foi ungido para anunciar o ano da bondade do Senhor, mas também diz bem assim, e para curar os contritos de coração. Ou seja, para curar aqueles que estavam com o coração o quê? Machucado e ferido. Então Jesus, quando ele andava entre as multidões, curando as pessoas, não pense que a cura que ele operava era somente cura o quê? Física. Ele também curava pessoas nas suas emoções. Ele curava pessoas na sua alma. Imagine aquela mulher samaritana de João capítulo 4, aquela mulher que já tinha tido tantos maridos, e com certeza aquela mulher era uma mulher que nunca havia sido amada verdadeiramente. Ali era uma mulher que só havia tido homens e relacionamentos que haviam usado ela, mas pessoas que não amaram aquela mulher. E quando ela se encontra com Jesus, Jesus fala para aquela mulher de uma água da vida, que se ela bebesse dessa água, ela nunca mais teria sede. Sede de quê? De ser amada e valorizada. Quantos podem dizer amém? Você imagine aquela outra mulher, Maria Madalena. A Bíblia diz que era uma mulher perturbada, porque diz bem assim a Bíblia, pois dela, Jesus havia expulsado 7 demônios, em Lucas capítulo 8. Então, se Jesus expulsou daquela mulher 7 demônios, você acha que essa mulher era uma mulher perturbada ou não? Sim ou não? E as pessoas do seu convívio também eram, sim ou não? Sim. Mas Jesus restaurou aquela mulher. Então ele não deu para Maria Madalena, não foi só o perdão dos pecados dela, ele também curou ela emocionalmente. Ele restaurou e resgatou a identidade dela, de quem ela era.
Por isso que ela se tornou uma discípula, uma seguidora tão fiel de Jesus, porque ela era muito agradecida por aquilo que ele havia feito. Quantos podem dizer amém? A Bíblia diz, para não dizer que eu falei só de mulheres, né? A Bíblia diz também em Marcos capítulo 5, daquele homem gadareno, que ele era um endemoniado. Olha, Maria Madalena era perturbada porque tinha quantos demônios? 7. E em Marcos capítulo 5, fala daquele homem gadareno, que nele habitava uma legião de quê? De demônios. E essa legião de demônios que habitava dentro dele, era por mais de quantos demônios? Por mais de 2.000 demônios. Porque quando Jesus expulsou os demônios, que eles disseram que era uma legião daquele homem, eles disseram: Senhor, permita entrarmos aonde? Nos porcos. E naquele dia eles entraram e foram 2.000 porcos que morreram. Então aquele homem também era um homem muito o quê? Perturbado. Ele não vivia mais em sociedade, ele vivia nos sepulcros, nos cemitérios, nos lugares distantes, porque ninguém conseguia suportar. E quando ele é liberto por Jesus, ele também é curado. E esse homem, acontece algo muito interessante, porque a Bíblia diz que ele, depois que ele é liberto, fica em estado perfeito, e Jesus entra no barco para voltar para Nazaré. A Bíblia diz que esse homem disse para Jesus bem assim: Senhor, eu também quero lhe acompanhar, eu também quero seguir o Senhor. E o Senhor disse o que para ele? Ele estava com uma boa intenção, sim ou não? Ir atrás de Jesus. E o Senhor disse para ele assim: não, você não vai me acompanhar não. Você vai voltar para a sua casa e vai dizer para os seus aquilo que foi feito. Amém? E por que Jesus fez isso? Porque se ele fosse seguir Jesus, agora que ele estava liberto, como era que ia ficar a sua família? A sua família ia ser uma família o quê? Abandonada. Ele foi curado, mas agora fez o quê? Abandonou o quê? A família. E o Senhor não queria que ele abandonasse a família. O Senhor queria que ele voltasse para a sua família e eles pudessem ver o que Jesus tinha feito nele, e ele também fosse agora um instrumento, não como um apóstolo, um seguidor de Jesus, mas como um discípulo, que ele pudesse testemunhar do que o Senhor tinha feito nele. Então esse homem, ele não foi só liberto, ele foi liberto, mas ele também foi curado das suas emoções, curado na sua alma. Observem que Jesus então, ele não curava as pessoas somente na parte física. Em Atos 10:38 diz bem assim: assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte, fazendo o quê? Fazendo bem, e diz mais, e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Diz, curando todos os oprimidos pelo diabo. Então, quando a pessoa não está bem emocionalmente, se a pessoa estiver com o seu coração muito machucado, muito ferido, ela está trilhando um caminho que pode levá-la à opressão, e a opressão maligna. Por isso que nessa noite o Senhor Jesus, Ele quer restaurar o seu coração, Ele quer tirar o seu coração dessa condição, para que você não enverede por um caminho perigoso. Se você de repente foi machucado, agora como assim, pastor? Como as pessoas elas podem estar com o seu coração ferido? Como as pessoas podem estar com o seu coração machucado? Por quê, pastor? Porque existem muitas situações. As causas são diversas e as consequências também. Então, por exemplo, de repente, você pode estar aqui hoje e o seu coração pode estar ferido, a sua alma ferida, porque de repente você passou por uma desilusão na vida.
e desilusões causam marcas. É difícil uma pessoa ser desiludida em alguma situação e isso não mexer muito com as suas emoções. Sim ou não? Sim. Seja ela qual for. Você de repente tinha expectativa por algo e uma grande expectativa por aquilo e de repente aquilo não aconteceu e acabou desaguando no seu coração em uma desilusão. E isso trouxe marcas para você. Antes de me converter, eu trabalhava nas oficinas, como já disse aqui, mecânica, assim como Gilberto. E um amigo meu me conseguiu uma entrevista na época para a empresa Ultragás, na cidade de Aracaju. Quem lembra? Ali naquele bairro ali, esqueci o nome agora, perto da Veneza, né? Na cidade de Aracaju. E eu então fui lá fazer o teste. Passei no teste. Para quem trabalhava em oficina sem carteira assinada, agora eu ia ter carteira assinada, plano de saúde, ticket de alimentação, ticket de refeição, um bom salário e uma boa perspectiva de crescimento profissional. Fiz a entrevista, passei, e aí a empresa disse, agora aguarde para você ser chamado. No dia seguinte, eu recebi do amigo meu o aviso. Na época não tinha celular, quase ninguém tinha celular. E ele então me disse, olha, a empresa mandou se apresentar amanhã, 8 horas da manhã, com todos os seus documentos, para ser o quê? Contratado. Beleza. Quando foi de manhã, eu procurei os meus documentos. Isso foi quase à noite, do dia que eu fiz de manhã a entrevista. Eu procurei. Eu morava no quarto de vila, com 6 amigos, e eu procurei, onde vocês possam imaginar, e não achei um documento meu sequer. E eu liguei para ele e falei, rapaz, olha, eu não achei os meus documentos. Mas você não levou os documentos para a empresa ontem? Eu falei, levei, fiz a entrevista e não estou achando mais nem nada. Eu coloquei tudo junto na carteira de trabalho e não estou achando nada. Aí ele disse, não é possível. Olha, você tem que apresentar, porque o chefe mandou chamar, e se você não aparecer até meio-dia, vai ter que chamar outra pessoa. E aí eu agora procurei, nada. Lá para 11 horas, eu lembrei, quando eu saí da empresa, eu tinha que ir para o Santos Dumont, para poder, olha o cenário de dificuldade financeira. Eu tinha que ir para o Santos Dumont, para lá, pegar um ônibus, que o motorista era meu conhecido, para poder não pagar passagem, porque eu quase não tinha dinheiro para pagar passagem. E quando eu saí da avenida da Brasil Gás, da Ultragás, eu peguei carona em uma carroça. E eu lembrei que eu estava sentado na carroça, conversando com um homem, e indo pela avenida ali, pelo bugio, ali por dentro. E eu falei, rapaz, esse negócio de documentos ficou na carroça, caiu na carroça. E eu então arrumei dinheiro e corri. O homem mostrou a casa dele, fui bater na casa dele de tarde. Ele disse, todos os seus documentos estão aqui, se deixou na carroça. Aí liguei para ele, rapaz, encontrei os documentos. Ele disse, infelizmente, a vaga foi preenchida. Vá à noite para a minha casa para a gente conversar. E eu fui para a casa dele, o apartamento lá no bairro Mar Azul, na Atalaia. Os pais dele, amigos, cariocas, o pai e a mãe. E a gente ficou no quarto e aquela tristeza invadiu minha alma, aquela desilusão, perdi o emprego, nunca vou ter outra chance dessa, eu não vou ter nada mais, eu nasci para trabalhar em oficina mesmo, aqueles pensamentos me corroendo por dentro, eu lá no 3º andar, no apartamento, e começou a vir os pensamentos, a sua vida não é nada, você não é nada, você nunca vai ter nada, a sua solução é se jogar daí para baixo e acabar com a sua vida, porque você nunca vai ser ninguém.
esse amigo meu percebeu que eu não estava bem. E ele falou: vem para cá, eu acho que você está pensando em besteira. Me tirou daquela situação, e ali os pais dele, que são cristãos, oraram por mim, falaram um pouco para mim da palavra de Deus, e foi esse mesmo rapaz que estava desviado, que pregou para mim depois, em outro dia, na boate, como eu já contei o testemunho, e daí eu me converti para aceitar Jesus. Eu sei o que é uma desilusão, e até onde, se você permitir, na sua mente, o diabo pode levar você para navegar profundo. São muitas razões que podem fazer com que você se sinta desiludido ou frustrado. Frustração. Você apostou tanta coisa no concurso, apostou tanta coisa na vida, às vezes no casamento, no relacionamento, no sonho, por alguma coisa, para você ter, para você chegar, você investiu, amor, atenção, carinho, tantas coisas, ou estudando, com horas e horas, ou no negócio, trabalhou, se empenhou, gerou, e acreditou, e deu o melhor de si, fez tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, mas no final, acabou não dando em nada. Isso acontece sim ou não? Só que essas coisas, elas nunca terminam de uma maneira neutra. Geralmente, quando a gente passa por uma situação dessa, deixam marcas em nosso coração. Deixam marcas no nosso coração. Deixam marcas na nossa alma. E se a gente não cuidar bem, essas marcas emocionais, elas começam a moldar a nossa personalidade, nos fazendo, nos tornando pessoas o quê? Frustradas. E quando a pessoa passa por uma desilusão ou frustração, normalmente ela não quer nunca mais percorrer aquele caminho novamente. Sim ou não? Ela começa a evitar, porque ela não quer ou está com medo de passar por tudo outra vez. Mas eu quero dizer para você que hoje Jesus vai curar o seu coração. E uma desilusão ou uma frustração não é o ponto final para a sua vida. Ainda que as coisas da primeira vez não tenham se saído bem, Deus é capaz e poderoso para reescrever a história da sua vida. Eu me lembro de Raabe, em Josué capítulo 6. A Bíblia mostra Raabe como aquela mulher que era o quê? Quem lembra? Prostituta. Recebeu em sua casa os 2 espias. Josué e Caleb não. 2 espias. Josué e Caleb enviaram esses espias. E quando ela recebeu esses espias em sua casa, ela soube que o rei havia mandado mensageiros para ir prender os espias. Mas ela sabia que os espias eram homens de Deus e sabia que Deus estava levantando os hebreus como uma nova nação e um povo vencedor. E por onde esse povo passava, eles venciam os inimigos e as terras estrangeiras. E ela então tomou uma decisão de proteger os espias. Ela escondeu eles em sua casa, e quando os homens vieram, não os encontraram. Quando os homens que o rei enviou lá, os soldados, não encontraram os espias. Depois que eles foram embora, os mensageiros do rei, os espias desceram, muito grato, disse bem assim: o que devemos fazer por você para expressar a nossa gratidão? Ela disse bem assim: faça-me uma coisa, eu sei que vocês vão destruir essa cidade, porque o seu Deus tem feito coisas grandes através de vocês, mas quando vocês entrarem aqui,
para destruir a cidade de Jericó. Poupem a mim e a minha família. E eles então disseram bem assim: tudo bem, nós vamos fazer isso. Vamos apenas fazer uma coisa: você vai prender um fio de escarlate vermelho na porta da sua casa. E todos que estiverem com você dentro da sua casa, quando a gente invadir a sua cidade, eles serão o quê? Poupados. E Raabe então faz isso. Ela coloca a sua família dentro de casa. Passa o tempo, os hebreus invadem Jericó, derrubam e tomam Jericó. E a Bíblia diz que Raabe, junto com a sua família, foi o quê? Poupada. Deus protegeu a vida dela. Somente ela e a sua família, de todo aquele povo de Jericó, foi poupado. Mas o extraordinário não foi só que Deus poupou a vida dela, foi que Deus restaurou a vida dela. Raabe, depois que ela é restaurada, resgatada, ela volta para o acampamento junto com os hebreus. E quando ela ali chega, um homem israelita se encanta por ela. Uma mulher que era o quê? Prostituta. Uma mulher que logicamente era machucada nas suas emoções. Era uma mulher ferida, porque os homens só queriam fazer o quê? Usar a sua beleza. E ela, quando chega lá, encontra um homem chamado quem? Salmão. E esse homem chamado Salmão a recebe e a trata com dignidade. Casa com ela e dá para aquela mulher agora uma família. Esse homem chamado Salmão casa com Raabe. Raabe engravida e tem um filho chamado Boaz. Já pensou que bacana? Boaz casa com quem? Com Ruth. E nasce Obed. Obed casa e nasce quem? Jessé. Jessé casa e nasce quem? Davi. De Davi vem um Salvador, quem? Jesus. Toda uma linhagem foi mudada por causa de uma mulher que foi restaurada. É isso que Deus está pronto para fazer em sua vida. Deus não está querendo só curar você de alguma situação que você está passando por dentro na sua emoção, mas Deus quer mudar para sempre o destino final da sua vida. E se você continuar, talvez carregando essa máscara, não falando para Ele: Senhor, me cure por dentro, você vai continuar assim, sofrendo, vai continuar carregando esse peso. Talvez o peso porque você foi muito machucada por situações na vida. E nós sabemos que esse mundo é um mundo cruel. Esse mundo é um mundo cruel. São poucas pessoas na vida que querem o seu bem. Isso eu posso lhe assegurar. Você pode estar rodeado de amigos, mas você conta nos dedos muitas vezes quando você precisa e sabe com quantos de fato você pode contar. Muitas vezes você não conta com ninguém. Às vezes você não conta com ninguém dentro de casa. Às vezes você não tem nenhum marido mais para chorar ou para lhe consolar ou lhe fortalecer. Às vezes você não tem pai, não tem uma mãe perto, não tem um irmão, não tem mais ninguém que possa somente ouvir você e dizer: eu me importo com você e eu vou pelo menos orar por você. E isso muitas vezes, esse estado de estar em solidão também é danoso. Sim ou não? Sim. Mas diga comigo: Jesus é aquele que cura. A Bíblia diz no Salmo 103, bem assim, que o Senhor é aquele que cura todas as nossas doenças. Diga comigo: o Senhor é o que cura. Diga:
todas as doenças. Todas as doenças. Então não importa se foi por uma frustração, se foi por uma decepção, se foi por alguma coisa que você tanto sonhou e acreditou, não importa como está o seu coração, o que importa é que o Senhor, Ele está aqui hoje para curar você. Em Isaías 53, 4, 5, diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si o quê? As nossas dores. Sobre si Ele levou as nossas doenças e as nossas enfermidades. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Deus quer sarar suas emoções hoje. Ele quer sarar suas emoções hoje. Ele quer afirmar para você novamente quem você é. Ele quer afirmar novamente para você o valor que você tem. Ele quer afirmar novamente para você que as coisas não estão perdidas. Que se você se frustrou uma vez, se não aconteceu até mesmo 2 ou 3 vezes, a Bíblia diz bem assim, que não importa quantas vezes o justo caia, o certo é, ele não ficará prostrado. Por quê? Porque o Senhor o levantará. E o Senhor nessa noite está erguendo você com essa palavra. O Senhor nessa noite está erguendo você por dentro, para dizer para você, sonhe novamente, para dizer para você, acredite novamente, para dizer para você que a sua vida não vai continuar assim, que esse não é o futuro que Ele tem para você. Em Jeremias 29, 11, Ele diz, sou eu que sei o que pensamentos tenham sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja? É ser feliz? Quantos querem ser felizes aqui? Quantos querem ser felizes? Quantos querem ser felizes? Ele diz, eu quero dar para você o que você deseja. Então o que você deseja é felicidade, e então eu quero dar para você a felicidade. Eu quero tornar você um homem e uma mulher feliz. Não importa quantas vezes você tentou, há um poder sobrenatural na palavra de Deus que nos faz perseverar, irmãos. Nos faz perseverar. Em Hebreus 11:34, a Bíblia diz de que algumas mulheres, em tempos de fraqueza, em Deus, elas tiraram o quê? Forças. Quando Paulo estava abatido, em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele estava também em um momento de luta e aflição, ele orou a Deus, falou, Senhor, afaste de mim esse espírito, essa tribulação, esse espinho na carne, que não era um espinho físico, mas eram as tribulações que ele passava. O Senhor disse para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo disse, então, pela graça do Senhor, eu sou forte. Quantos podem dizer, diga, eu sou forte em Deus. Então o Senhor quer erguer você por dentro. Ele quer restaurar você por dentro. Ele quer restaurar suas emoções. E o Espírito Santo, Ele tem esse poder sobrenatural de lavar as nossas emoções. No Salmo 42, nos versículos 4 e 5, Davi disse bem assim, por que você está assim abatida, ó minha alma? Não foi isso que ele disse? Por que é que você está assim tão perturbada dentro de mim? Olha, parecia que Davi estava conversando com uma pessoa, não era? Era como se ele estivesse conversando com a esposa. Por que você está assim abatida, minha amada Sandra? Por que você está assim perturbada? Por que você está assim quieta? Ele estava conversando com quem? Com ele mesmo. E ele não estava doido, não. É porque muitas vezes você tem que identificar que a sua alma não está bem, e você tem que ministrar para ela. E Davi disse bem assim, por que você está assim abatido, a minha alma? Por que você te perturbas dentro de mim? Aí ele diz bem assim para ela, faça o quê? Ponha a sua esperança em Deus.
Ou seja, vá para o lugar da palavra. Ponha a sua esperança em Deus. Ele é a minha força. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é o meu libertador. Então Davi começa a ministrar para a alma dele, tirando a alma dele desse ponto de quê? De tristeza. Então é isso que nós precisamos encontrar em Deus a solução para a cura das nossas emoções. Porque, irmãos, só Deus cura. Vícios, coisas aí afora, cachaça, bebida, droga, a vida sexual desregrada, tudo isso aí são apenas band-aids em um câncer. Não resolve nada. Muitas vezes até os remédios, que quanto mais a pessoa toma, mais se torna o quê? Dependente. Quanto mais toma, mais se torna o quê? Dependente. E chega uma hora que até a medicação não consegue mais dar o quê? Resposta nenhuma. Eu Eu estive uma vez ministrando para uma pessoa no Rio de Janeiro com um quadro de depressão e ansiedade. Foi o quadro mais triste que eu já vi na minha vida de uma pessoa depressiva. Eu nunca imaginei na minha vida que uma pessoa depressiva poderia chegar naquele ponto. E eu vi uma senhora com quase 73 anos, profundamente depressiva. Ela não vivia, ela vegetava, ela andava se tremendo toda. Todo o seu sistema nervoso já havia sido o quê? Altamente comprometido. E não havia mais nenhum tipo de remédio que solucionasse o seu problema. Por quê? Porque lá atrás, quando começou a aparecer os primeiros sintomas, ela se isolou de todos, deixou de ir para a igreja, deixou de orar, deixou de ler a Bíblia, deixou a comunhão, porque muitas vezes, quando começam a aparecer os primeiros sintomas, o que é que as pessoas normalmente fazem? Fazem o quê? Se isolam. Elas não querem falar com ninguém, não querem ver ninguém, não quer atender ninguém, não quer responder ninguém, quer ficar como? Sozinha. E a sua mente o quê? Trabalhando. E todo tipo de pensamento passando aonde? Aqui dentro. E muitas vezes o diabo vai dando as sugestões e a pessoa vai o quê? Processando e o quê? Absorvendo. Eu sou assim mesmo. Não tem jeito mesmo não, é assim mesmo. E aí pronto, quando o diabo começa a colocar 1, 2, 3, 4, 5 sugestões, e você começa a acreditar e a pensar que aquilo é verdade, ele aí não para, e vai botando mais, e a pessoa vai ficando cada vez mais o quê? Angustiada, deprimida e isolada. Por isso, eu já até parabenizo você por estar aqui hoje à noite, porque você venceu pelo menos algumas coisas. Você venceu pensamentos equivocados, fora da palavra de Deus. Porque a igreja é lugar de milagres. Quantos podem dizer amém? A igreja é lugar de cura. A igreja é lugar de restauração. Quando você recebe a palavra de Deus, a Bíblia diz em João 6:63, disse bem assim Jesus: as palavras que eu vos digo são o quê? São espírito e são vida. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus começa a cair no seu coração, e essa palavra que vai caindo, batendo no seu coração, caindo aí dentro, ela vai gerando o quê? Vida. Vai soprando esperança,
vai soprando expectativa, dizendo é verdade, eu não vou aceitar essa vida mais, eu não vou aceitar esse quadro, não vou viver assim, não vou me prostrar, eu não vou anular a minha vida, eu não vou anular os meus sonhos, eu vou anular aquilo que eu creio. Você começa a se levantar por dentro. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela carrega a essência do próprio Deus, ela carrega o poder de Deus. Ela nos levanta por dentro. E essa palavra de hoje é para levantar você por dentro. É para dizer para você: acredite que você ainda vai viver os melhores anos da sua vida. Quantos podem dizer amém? Diga: eu vou viver os melhores anos da minha vida. Cristo Jesus já proveu cura para você. Agora vem a outra parte da ministração. Estamos vivendo em um mundo conturbado. Sim ou não? Tudo. O mundo conturbado. E esse mundo conturbado também está cheio de pessoas perturbadas. Sim ou não? Olha o que tem de gente perturbada na brincadeira. Em todos os lugares nós estamos convivendo com pessoas perturbadas. Pessoas que muitas vezes são usadas pelo diabo. Talvez elas nem sabem que estão sendo usadas pelo diabo para nos ferir. E o diabo sabe exatamente as palavras que ele vai colocar nos lábios dessas pessoas, e que essas palavras vão acertar a nossa alma, o quê? De cheio, como uma flecha, puf! Como uma flecha inflamada para destruir você por dentro. Às vezes para desconstruir tantas coisas boas em você. E você tem que entender. E se você entender que essas pessoas são elas que são perturbadas e não você, isso já vai ser um grande passo para você. Amém? Se você entender que você é a pessoa saudável e ela é quem é a pessoa doente, já vai ser um grande passo para você. Porque se você embarcar na delas, vai ser como onda se replicando. E aí vai ser um volume maior ainda de quê? De agressões verbais e o quê? De ofensas. E você tem que entender que o saudável na alma é você. E acreditar naquilo que a Bíblia diz que você é, quem você é em Deus. E não importa o que essa pessoa diga, a altura que ela diga, aonde ela diga, o que ela diga, não importa o peso de influência que ela tem sobre você. Se é um pai, se é uma mãe, se é um marido, se é a mulher, se é o filho, se é um vizinho, um colega, não importa o grau de parentesco. Você não pode permitir que nenhuma palavra maldita desconstrua quem você é. Não pode. Você não pode permitir. Porque são pessoas perturbadas. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, bem assim. Olhe, versículo 14 diz: cuide, para que nenhuma raiz de amargura brotando faça o quê? Vos contamine.
Olha o que Hebreus diz: cuide para que nenhuma raiz de amargura brotando vos contamine, e pela contaminação muitos sejam perturbados. Porque tem gente que quando bota o pé no ambiente, a perturbação acompanha. Tem gente que quando abre a boca, já abre a boca para perturbar. Sim ou não? Sim. A gente está cercado de gente assim. E se você não souber quem você é em Deus, você vai acabar o quê? Adoecendo. Então, na primeira parte, eu disse de coisas que são o quê? Inevitáveis. Como frustração, como eu disse que eu perdi o documento, inevitável. Uma coisa que você perde na vida é uma coisa inevitável. Agora, quando se fala de relacionamento com pessoas que são perturbadas, aí você precisa aprender algumas coisas. Porque não é só você ficar recebendo oração porque você foi ferido por alguém. Porque senão vai ficar assim. Você se relaciona, aí toma o quê? Essa pessoa falou assim, me machucou. Jesus me cura, me cura, me cura. Jesus cura. Aí você volta de novo inocente. A pessoa... Espera aí. Até quando você vai viver assim? A Bíblia diz em Hebreus 12, nesse versículo que eu li antes do 14, que fala sobre a mágoa, disse bem assim: quando depender de vós, tendes o quê? Paz com todos. Porque nem sempre a paz só depende de quem? De você. Às vezes para ter paz depende de quem? Do outro. E se o outro não quiser andar em paz? Porque ele realmente não é uma pessoa de paz. É uma pessoa que está aí. Então o que é que você deve fazer? Aí é uma parte que eu disse que eu vou orientar você. A primeira coisa é, se você convive com pessoas que são usadas pelo diabo para causar ferida nas suas emoções, a primeira coisa que você tem que fazer é orar por essas pessoas. Primeiro é orar. Mas não é orar para dizer assim, Deus fulmine, né? Não é orar para dizer assim, Jeová, olha, manda para os quintos, né? Não é orar assim. Senhor, abre os olhos dessa pessoa. Ela é cega e não sabe. Então você começa a orar. Porque tem poder na oração? Tem. Então a primeira coisa que você faz é você orar. Tá certo? Agora vai ficar também só orando? A depender do seu nível de relacionamento, de proximidade com essa pessoa, o mais certo a fazer é se afastar. Está ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo? Diga, eu estou ouvindo. Qual é a melhor coisa a fazer? Se afastar. Agora, se afastar por um tempo. E o que vai determinar esse tempo, mais uma vez, é o nível de quê? De relacionamento. Por exemplo, se é um cônjuge, você vai dizer bem assim, o pastor falou que eu tenho que me afastar, quero me separar de você, então a aliança acabou. É isso? Não. Mas se o cônjuge está ofendendo permanentemente,
E naquele tempo em que você estiver vendo que essa pessoa está lhe ofendendo, naquele momento, naquela situação, naquela hora, o melhor que você faz é o quê? Se afastar. Vou me afastar. Vou sair. Vou me isolar um pouco. Até que você possa o quê? Refletir sobre tudo que você está o quê? Dizendo. Estão entendendo? Porque se você ficar ali rebatendo, vai melhorar ou piorar? Piorar. E se for uma pessoa que não sabe conversar? Vai ser o quê? Vai se tornar pior ainda. Então naquela hora faz o quê? Não, senhora, agora não. Vamos conversar agora não, tá bem? Você se afasta. Para proteger o seu, se afaste. No outro dia, numa hora boa, aí você tenta sentar o quê? Para conversar. Isso depende do relacionamento. O pai, a mãe, o filho. Entendeu? E nessa conversa você pontuar. Olha, você, nessa conversa, você falou assim, 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 assim. Aí se a pessoa bebe, vai dizer o quê? Ah, eu falei, nem me lembro. Eu tinha tomado uns todinho. Nem me lembro que eu falei isso. Bom, você falou. Eu não gostei, mas eu lhe perdoo. Agora, se você um dia estiver com essa pessoa novamente em um ambiente e ela estiver bebendo, você vai fazer o quê? Você vai ficar perto ou capar o gato? Cape o gato. Porque tem pessoas que às vezes não tem coragem de dizer algumas coisas e deixa para dizer quando bebendo. E às vezes a pessoa lembra, mas quer botar a culpa onde? Na bebida, para se eximir da sua o quê? Responsabilidade como ofensor. Então você sai de perto. E daqui a pouco a pessoa vai perceber que está perdendo a sua companhia. E vai refletir sobre isso. Então dê um tempo no relacionamento. Dê um tempo na coisa. Fale, olha, não está bem. Evite. Meça as palavras quando você for falar alguma coisa. Porque quando a pessoa está doente, tudo que você diz, a pessoa faz o quê? Distorce. Não é assim? Mas você fala um negócio assim, só falta desenhar. Você só falta assim, rapaz, quer que eu escreva? Agora eu vou ter que escrever. Porque você fala e a pessoa distorce tudo que você diz, para tentar usar o que você está dizendo contra quem? Contra você mesmo. Então, quando você convive com uma pessoa doente, você tem que ser muito sábio, muito sábia nas palavras, nas colocações. Às vezes você não tem que ser verdadeiro, não é que tem que ser falso, não. Às vezes você não tem que ser verdadeiro para dizer o que você pensa, nem para expor a sua vida, porque a pessoa não vai o quê? Entender. E você tem que ser uma pessoa mais o quê? Reservada, para proteger o seu próprio coração. Porque Deus não quer que você fique se machucando, nem machucando quem? Os outros. O Senhor quer restaurar as suas emoções. Agora, de relacionamento, existem coisas que nós podemos fazer. E você não vai ficar assim. Em Provérbios 4, 23, olha o conselho de Provérbios 4, 23. Ele diz bem assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarde o quê? Guarde o seu coração. Por quê? Por quê? Ele diz bem assim: porque ele, o coração, dirige o rumo da sua vida. Eu vou repetir: sobretudo, o que se deve guardar, guarde o quê? O seu coração, a sua alma, porque ele, o coração,
dirige o rumo de quê? Da sua vida. Então, se o seu coração for saudável, você vai conduzir a sua vida de uma maneira saudável. Se o seu coração for doente, você vai conduzir a sua vida de uma maneira o quê? Doente. Por isso tem que guardar o seu coração. Então, se de repente entraram coisas ruins no seu coração e o seu coração hoje está ferido, o Senhor Jesus quer curar o seu coração hoje. Se de repente você está sendo manipulada por pessoas, se você está sendo até abusada por pessoas, o Senhor Jesus não quer isso para você não. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz bem assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo a julgo nenhum de escravidão. Cristo pagou um alto preço para tornar você um homem e uma mulher livre. Não ser escravo, não ser escrava de ninguém. Você é livre. Livre por dentro. Livre nas suas emoções. Por isso, tome um novo rumo hoje na sua vida. Conduza a partir de hoje a sua vida de uma maneira diferente. Se em um relacionamento é você que é a pessoa doente, o Senhor quer lhe curar. Se no relacionamento não é você que é a pessoa doente, é o outro e você é a pessoa saudável, guarde o seu coração e siga as instruções que você recebeu aqui hoje. E você vai viver melhor. Quantos podem dizer amém? Cubra sua cabeça, feche seus olhos. Feche seus olhos.